Bom, então, pelo que a gente conversou na aula anterior, foi o que a gente viu, né, na primeira aula de exercícios. A gente viu exercícios referentes a essa primeira questão e é uma questão relativamente árdua, né? Aí a gente fez uma discussão por alto, assim, né? Quer dizer, a questão 2 a gente resolveu um dos casos, né? Aproveitou um dos casos resolvidos na questão um e resolvemos a questão 2. E a questão 3 a gente resolveu de uma maneira superficial, porque aqui o intuito não era aplicar o limite, né? Não era derivar pela definição. E sim ficou a derivada aqui de polinômios, né? Quer dizer, ficou uma tarefa simples, né? E a gente viu também que se a gente derivar a função espaço em relação ao tempo uma vez, a gente vai obter a função velocidade, né? Que vai nos dar as velocidades instantâneas e derivando a segunda vez a função do espaço, a gente obtém a função aceleração. Isso a gente viu também na aula anterior. Tá, a questão 4 é uma questão que é para ignorar o que foi feito na questão um, na verdade, a maneira como foi feita a questão um, e é para resolver utilizando aquelas tabelas das funções derivadas, né, que é usando a derivada do monômio, a derivada da exponencial e a derivada das circulares. Então, também acaba sendo uma tarefa simples, né? Eu não elaborei muito nos itens referentes à primeira questão pelo fato de utilizar o limite. E isso, né, se eu fosse pedir a derivada utilizando o limite, nesses exemplos da questão 5, por exemplo, da 7 ou da 11, ia ser extremamente trabalhoso, né? Então não era nosso intuito, né, fazer isso. Ok, aí o que que ficamos combinados, né, de trabalhar hoje? Uma das coisas que nós ficamos combinados foi de derivar pelo menos o item da questão 5. A questão 6 é uma questão aberta, né, porque ele manda derivar sucessivamente os itens da primeira questão e da anterior, quer dizer, vocês podem derivar quantas vezes vocês acharem necessário, né? Aí é livre. Aí é questão de treinar as técnicas de integração. E o que propriamente a gente vai se utilizar, né? A questão 7 pede os extremantes, então, quer dizer, se eu for direto para a questão 7, eu já trabalho um pouco da ideia da questão 5, né? Porque aqui não tem também uns itens tão simples. Não são tão complexos quanto o da questão 5, né? Questão 5 eu dei uma misturada aí, fiz um maior saladão. E na questão 7 eu não fiz tanto. E depois, o interessante seria fazer ou a 9 ou a 10, né? Essa dos extremos absolutos é porque aqui a gente tem um intervalo limitado, né? Então, o que, que é para ser feito nessa questão 8? É aplicar o f em cada ponto, né? Lógico, fazer a derivada. Isso é importante para ver se a gente consegue o extremo dentro desse intervalo. Caso não consiga, a gente sabe que essa função, né, que tem o termo de maior grau x ao cubo, né, a gente já tem uma ideia do comportamento dela, apesar de ter outras parcelas aqui.
o comportamento tem uma variação relativa. Mas aí a gente sabe que só o x ao cubo, né, é uma função crescente para todo o domínio. Bom, então o que, no fim das contas é ver se o extremante, né, a gente consegue através da derivada e vendo se esse extremante está dentro desse intervalo ou se essa derivada não está dentro desse intervalo, aí a gente substitui aqui os extremos e vê quem dá a maior imagem. Na 8 não tem um teorema que se utilize nela. Né? Se a gente substituir o 1 e o 5, ou tiver dois elementos dentro desse intervalo que possuem a mesma imagem, aí tem o teorema de Rowley que garante que tem um extremante dentro desse intervalo. Né? Quer dizer, é caminhar dentro dessa perspectiva. Né? E a questão 9, repito, né? A questão 9 e 10 são questões que a gente precisa primeiro modelar uma função que gere áreas de triângulos, né? De tal maneira que o uso da derivada vai ser para determinar as medidas que nos dá a área máxima, né? Que é o que ele pede. Então, só fazendo a leitura bem rápido. Ele disse que o triângulo está escrito numa semicircunferência de raio R. Né? Então, a semicircunferência ela é fixa e você pode tomar o triângulo que você quiser, desde que ele seja inscrito dentro dela. E os lados do triângulo medem A, B e dois R's, que no caso o raio da circunferência é R, mas a gente só está considerando a metade, né, que é uma semicircunferência. Então ele quer que a gente calcule as medidas do A e B, né, que são os lados do triângulo, de tal maneira que a área do triângulo seja a máxima. Então aqui, né, repito, temos que modelar primeiro uma função que calcule áreas de triângulo inscritos na semicircunferência.
Bom, então, retomando aqui, ó, o que a gente estava falando, a última coisa que eu tinha dito era da questão 9, né? Eu estava comentando. Na verdade, eu acho que eu comentei ela completa, a ideia. E no caso, eu resolvo uma delas e outra fica como exercício, né? Para vocês quebrarem a cabeça. E por fim, o gráfico, né? Então, com isso a gente encerra, assim, né? Então, né, vamos, pelo menos até então, acredito que é interessante para a gente ver. Eu vou derivar rapidamente um item da questão 5. Então, eu gostaria que vocês indicassem, né? Já, quer dizer, já indicaram aí. No caso, a questão que foi indicada é o item B, né? No caso, a secante de x menos elevado a x. Bom, para a gente resolver essa questão, né, e no caso ele pede a derivada, às vezes a gente precisa ver como é que é a função, né, na verdade a expressão em função das elementares, né, porque a secante ela não é uma função elementar, pelo menos não da maneira como a gente definiu. Então, o que, que a gente sabe? Que a secante na verdade, é a função que é definida como sendo 1 sobre cosseno. E derivar o cosseno a gente sabe, né? Então, esse é o caminho, né? Então, nesses itens, o primeiro exercício que a gente tem que ter em mente, né? A primeira ideia que a gente tem que ter é essa. Tem que ter a ideia de como é que é, né? Não é tentar derivar a função secante, visto que não existe nenhuma informação em especial para ela. Bom, então a ideia é derivar essa função. Aqui a gente sabe que aqui a gente tem um quociente, né? Então a gente vai aplicar a regra do quociente. E antes da gente aplicar, eu acho que tem um aluno que pediu a vez, né? Acho que foi o Lucas. Então ele pode ficar à vontade para. Felipe, era só para perguntar se eu podia reescrever esse x menos epsilon elevado a x, se eu poderia reescrever ele como uma variável só, digamos, chamar ele de d, para não precisar ficar escrevendo ele todo, para ficar mais simples. Eu posso fazer isso? Eu indico lá, vou chamar isso aqui de d, para ficar só chamando d, para não ter que escrever o x menos e elevado a x. Bom, poder você pode, mas aí perceba que a diferença dessas funções aí elas tá dentro do cosseno, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma simples substituição, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a conta primeiro aqui, fazer a conta aqui dentro primeiro e depois aplica o cosseno. Então, isso significa que essa função aqui é uma composta.
Então, se você chama D, primeiro você tem que dizer que ele é uma função D que depende de x, é a primeira coisa. E segundo, vai chegar um momento, né, que quando for aplicar a regra da cadeia, você vai ter que derivar essa função interna, que você está chamando de D. Tá? Vixe, ele é uma função composta. Ah, então eu errei, foi tudo, dá 5. Não, eu acho que você não errou. Eu acho que ficou só faltando, porque Ficou, pronto, eu mexi tudo, mexi, mas o x menos é elevado a x faltou. a não ser que você diga por fora, né? Por exemplo, vou generalizar a ideia. F, você tem isso daqui, né? Não vou nem botar F, eu vou botar uma lei qualquer aqui. Sei lá, botar simples. Aí a gente vai derivar isso aqui. O que é que a gente sabe? Que a derivada do seno é cosseno. Aí tenho que fazer a regra da cadeia, né? Aí eu derivo a interna, aí eu indico quem é interno, sabendo que... Aí você escreve a expressão, quer dizer, tá, tá feito, né? Não tá errado, tá correto, inclusive, sem nenhum problema. Então, o que está faltando é você derivar a função interna e dizer quem é. Isso você pode fazer. Tranquilo? Mesmo lá no final, digamos, eu faço o cálculo todinho, aí lá no final, por último, quando eu acho aquela expressão lá, aí eu vou lá, eu faço essa regra da cadeia, aí pronto, aí dá tudo correto. Dá porque aqui está indicado que tem uma função que está sendo derivada e você está dizendo depois quem é. Não está escrito como uma expressão só, mas está determinado, né, como ficou a expressão e como ficou, né, uma parte que você escreveu depois. Então não tem problema nenhum. Ah, tranquilo. Tá, então tem mais alguma dúvida, Lucas? Ou por hora tá tudo ok? Pronto, por hora tá tranquilo, valeu. Tranquilo. Eu acho que o João Guilherme levantou a mão também. Era Tá? para perguntar por que que ali ficou a derivada dessa divisão todinha, mas não era para ser a derivada só de cosseno, tipo a derivada do denominador, no caso. Pois é, mas a gente não viu em nenhum momento a regra que quando a gente tivesse um quociente e o numerador fosse um número, a gente tinha que derivar só o denominador. Em nenhum momento a gente viu uma regra dessa natureza. Então, a gente vai ter que assumir que a função do numerador, quer dizer, que o numerador é uma função, mesmo sabendo que quando eu for derivar ele vai zerar. Mas aí eu não, num caso desse, eu não corro o risco de cometer erro, né? Porque a gente aplica a regra de toda forma, né, e funciona. Mas o senhor não usou a inversa aí? Não, eu usei a inversa fracionária, porque secante não é o inverso do cosseno. O inverso do cosseno é o arco cosseno, é diferente. Ah, Isso aqui não é derivada da inversa, não. Agora que eu estou visualizando, né, que de fato a regra da inversa, né, você tem uma função inversa, vai derivar ela, fica 1 sobre a derivada da função direta. Mas nesse caso não. É a definição de secante que é essa daqui. É 1 sobre o cosseno. Né? Então, apesar da semelhança, né, me perdoem se em algum momento deu a entender que era isso aqui. Mas na verdade não é. não, é porque
Eu fiz essa daí, essa segunda. Não Dessa forma que você está falando? foi. Eu apliquei a inversa, aí não ficaria a derivada só do cosseno de não sei o que ali. Vamos ver, né? Vamos ver se você acabou gerando uma expressão mais simples ou se foi sorte, né? Pode ser também, não é descartável essa possibilidade. Tá, então, relembrando a regra diz o seguinte: eu vou escrever aqui duas funções sem escrever qual é a variável que indica o domínio de cada uma, né, que representa. A gente sabe que a derivada do quociente nada mais é do que essa expressão que eu vou escrever aqui. Então, a gente deriva a primeira função, multiplica pela segunda, né? A primeira, no caso, é que está no numerador, a segunda é que está no denominador. E a gente subtrai do produto invertendo a ordem das derivadas, né? A função do numerador a gente não deriva e derivamos aqui a do denominador. Tudo isso eu divido pela função que está no denominador ao quadrado, né? Essa é a regra. Se a gente considera esse numerador como sendo uma função, então uma dessas duas passadas vai dar zero, né? A derivada vai sumir. Então, aplicando essa regra aqui, né, a gente vai ficar com essa expressão aqui. Vamos ver se o que o João fez, né, se vai coincidir com esse caso aqui que a gente está fazendo. Então, aqui, essa é a função que faz o papel da f, né? A gente deriva essa, e aqui, no caso, a gente vai derivar essa função composta que está no denominador. E tudo isso vai ser dividido, no caso, por cosseno ao quadrado. Deixa eu só separar essas. Bom, eu lembro que enquanto eu estava respondendo a pergunta do Lucas, teve uma dúvida que Michele colocou aqui. Sim, Bom, se em algum momento eu não coloquei os parênteses, é importante que se coloque, tá? Porque no caso, diferença existe dessas duas funções aqui. Cosseno ao quadrado de x é diferente de cosseno de x ao quadrado. Aqui é o ângulo que está ao quadrado, aqui, depois que a gente eleva o cosseno a x, é aí que eu elevo ao quadrado, né? Então, aqui tem diferença. Mas nesse caso aqui, não. De toda forma, não tenha o mau hábito que eu tive de não colocar os parênteses. Coloque, né? Porque aí não há confusão com ninguém. É isso. Esses dois aqui é a mesma coisa. As duas são compostas, sim. Isso. Ok. Então, voltando aqui, né? Essa nossa primeira derivada, como eu falei, vai zerar. Aqui vai ficar menos 1. Derivada do cosseno dá menos seno, né? Aí a regra da cadeia, só para a gente lembrar, né? Vou colocar de novo de uma forma simples, estou colocando g dentro de f. Então, quando a gente deriva isso, a gente deriva de fora, mantendo a função interna dentro dessa derivada inalterada, e depois a gente multiplica pela derivada da função interna. Então, eu derivei a externa,
e a função interna eu vou deixar inalterado aqui, né, nessa primeira escrita, que seria exatamente esse termo aqui. Então, ficaria menos seno, a função interna seria essa. Aí agora eu vou multiplicar pela derivada da interna. E no caso é a derivada dessa subtração aqui. Em relação a x, a derivada de x dá 1, menos a derivada de e elevado a x é a própria. E isso aqui vai ficar sobre a de baixo ao quadrado. Então, isso aqui fica cosseno ao quadrado. Bom, aí é só questão de organização agora, né? Praticamente a gente já terminou aqui de aplicar a derivada. Então, isso aqui vai ficar menos com menos, e no caso vai dar mais. Esse carinha eu vou passar ele para frente, né? Para não criar confusão com esse termo que é o ângulo do seno. Então, vai ficar assim, ó, 1 menos e elevado a x vezes o seno de x menos e elevado a x. E tudo isso é dividido pelo cosseno ao quadrado, né, dessa função composta. Bom, aí tem inúmeras maneiras de você escrever essa função aqui. Você pode dividir um seno por um cosseno desse. Na verdade, um seno é porque é o único, né? Por um cosseno desse, ficaria tangente desse ângulo, vezes a secante desse, a secante desse aqui, né? Ou você pode deixar assim também. Quer dizer, aí é critério seu. A maneira como você organiza a sua função, aí é com cada um, né? Como cada um acha melhor a escrita. Então, eu acho que por hora está satisfatório aqui a resolução desse item. Todo mundo entendeu a ideia? João, a sua deu isso, deu, sei lá, deu diferente, deu muito diferente. O fato de você estar derivando só o denominador, não aparece nada no numerador, né? Vai permanecer 1. Sim, aí Michele está perguntando se eu não vou derivar essa expressão, né? Na verdade, a gente derivou ela e está aqui, ó, né? Que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, a derivada do x é 1, a derivada do elevado a x é ela própria. Eu só troquei a ordem, né? Essa função aqui seria o equivalente a essa g, né? Eu só coloquei ela aqui na frente, para que não houvesse confusão aqui com esse termo, né, em relação ao ângulo do seno, né? Aí, sei lá, eu só fiz trocar de ordem. Ok, tá tranquilo para todo mundo esse exemplo? Todo mundo visualizou a ideia? Bom, essa questão, esses outros itens, eu não vou deixar para vocês, tá? Inclusive a questão 6 também. Eu não sei se eu termino tudo hoje, né? Eu sei que essa questão que envolve o gráfico, ela é uma questão que é demorada. Então, de toda forma, o que eu penso fazer é o seguinte, pelo menos
É o que eu acredito que vai ser o andamento dessa e da aula de sexta-feira. Eu penso em resolver uma do item 7 a 9 e o item da 10. Eu acho que é satisfatório, assim, a nível de revisão. Aí, acredito que esses 3 itens que eu mencionei, dá para, pelo menos, iniciar o último hoje, né? E terminaríamos na sexta, e eu daria o resto do tempo da aula aberto, né, para a tentativa dos itens, caso alguém acredite que obteve insucesso em algum deles, né? Aí seria, sei lá, tiraria essas dúvidas também, né? Enfim, é ver o problema que está dando na resolução de vocês, né? Eu acho que é importante também esse tipo de discussão. Ok, pode ser assim, vocês, pelo menos é o que eu acredito que vai acontecer. Dificilmente eu acho que a gente vai concluir tudo isso hoje, né? Nem eu acelerando, eu acho que vai acontecer isso. Pois bem, então agora eu queria que vocês escolhessem um item da questão 7 para a gente fazer, né, calcular os extremantes, né, dessa função. Item E. Muito bem. Então vamos a ele. Bom, um disse item E e o outro disse D ou E. Então o E ganhou, né? Que aí ele obteve mais votos. Aí, né, João Guilherme, só para contrariar, ele vota, né, para empatar. Bom, então temos aqui a questão do item. Não, o item é da questão 7, né? Então, para encontrar os extremantes, a gente vai derivar e igualar a zero. Essa questão ela não pede para a gente determinar se é máximo ou mínimo, e sim só determinar os extremantes. Então, a nossa tarefa é só essa daqui, tá? Então, vamos fazer isso, né? A derivada da nossa função, ela também é uma função composta, né? Então, a derivada dela vai ser a seguinte: a derivada da exponencial é a própria, então, aí eu vou ter que multiplicar pela derivada da função interna, que a função interna está no expoente, né, dessa função. Então, eu vou escrever de forma indicada, né, inicialmente, e não tem mais, né? Aqui já é a interna, não tem mais. A cadeia termina aqui. Então, aqui a gente vai igualar a zero e resolver essa equação agora. Bom, então a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar calculando essa derivada aqui, a gente vai ficar com 3x2 menos 3 igual a zero. Ok. Imaginando que isso aqui fosse uma questão de prova presencial e surpresa, né, se eu dissesse simplesmente o seguinte: a partir de agora, vocês que vão terminar essa questão. Aí eu pergunto, né, qual seria o próximo passo? O que vocês acham, né? O que deve acontecer para isso aí dar zero?
Muito bem. É isso mesmo, né? Deixa eu responder aí os diversos comentários. X sendo 1, 0, né? Ali do lado direito. Aí pronto, aí Isso. zera tudo. É exatamente isso. Primeiro, né? Isso aqui foi derivado. Por que ele foi derivado? Aí, né, a Michelle estava argumentando o seguinte, ó. Suponha que eu tenha essa estrutura, é elevado a alfa, onde alfa é uma função de x. Eu vou escrever assim, que eu acho que representa bem, né, o que está acontecendo aqui. Quando a gente derivar isso, aí a gente vai derivar a exponencial. Bom, a derivada da exponencial, né, com essa base neperiana, é a própria. Então, isso daqui já é a derivada dessa função aqui exponencial, aí vezes a derivada da interna. Então, essa primeira parte aqui acaba ficando intacta, né? Então, essa daqui já é a derivada, né? Quando eu derivo só a exponencial e mantenho a função interna, né? A gente fica com a expressão idêntica à original, né? Aí, essa que é a derivada da interna, quer dizer, aqui, de fato, a gente já está aplicado aqui completamente a regra da cadeia. E voltou aqui, pelo menos eu estou vendo. Voltou, né? Ok. Quando a gente tem produto, né, de dois termos dando zero, significa que um deles tem que ser zero. E o que a gente sabe? Que a exponencial, né, nunca dá zero. A não ser que esse expoente a gente faça ele convergir para menos infinito, aí a minha função ela tende a zero, né? Quer dizer, ela não chega nem a ser zero, e sim ele tende. Consequentemente, essa segunda parcela aqui que tem que ser zero. Então, para a gente responder isso, né, a gente vai ter que essa expressão tem que ser zero, e, consequentemente, isso aqui que tem que acontecer, isso nos dá duas opções, né? Uma já foi dita, e a outra, né, eu vou colocar aqui, né? Então, as opções que a gente tem é menos 1 e 1. Sim, voltando aqui, né, para por que que não mudou nada, né? Bom, então, vou derivar essa função aqui, por exemplo. Aí, como é que você acha que ia ficar isso, essa derivada? Ia ficar aquela do que tem um logaritmo. Tinha um logaritmo? Acho que não. Não é a exponencial? Você está querendo derivar pela inversa? Não, eu tô achando que era aquela que tem A elevado a X. Ah, sim, sim, sim. É verdade. Então, sim, agora entendi. Então, derivando isso aqui, vai dar isso aqui, né? É isso que você. É isso, né? Uhum. Aí, vezes a derivada da interna, né? No caso, a derivada de 2x dá 2. Mas aí a pergunta, quanto dá isso? É 2 é elevado a 2x, não? 2 é elevado a 2x, exatamente. Isso aqui dá
dá 1. Então, aqui a gente não escreveu por causa disso, né? Aqui está dando a própria. A função é elevada a x mesmo. Isso aqui é derivada pela regra, né? E é a própria. Então, é a única função que a gente deriva sucessivamente e não muda nada. Então, é por isso que aqui, quando a gente derivou, não mudou nada. Né? Porque ficou isso vezes o ln do E. Aí, vezes a derivada da interna. Tranquilo? Deu para visualizar? Ok. Bom, então, tá aqui, achamos os extremantes, né? Os extremantes é quando x for igual a -1 e quando x for igual a 1. É só isso, é a ideia dessa questão. Aí fica aí as demais, né, como exercício. Só uma dica aqui, no item B, não desenvolva o polinômio. Primeiro, porque vai dar trabalho, né? Você pode desenvolver ambos usando o binômio de vai dar muito trabalho. Mas aí, a partir do momento que você pega todos os termos desse primeiro polinômio e vai multiplicar por todos os termos do segundo polinômio, aí você vai ter muito trabalho braçal. E segundo, na hora de derivar, né, você vai ter um polinômio elevado à sétima potência, né, que o grau do polinômio gerado por esse produto vai ter grau 3 e esse vai ter grau 4. Consequentemente, os produtos de todos os conjuntos, né, vai gerar um polinômio de grau 7. Então, não vai ajudar a sua vida. Apesar, quer dizer, só o trabalho que você está tendo de desenvolver, né, já está atrapalhando a sua vida. Então, aqui, a dica é que vocês utilizem a regra do produto. Né? Vocês consideram que essa primeira parcela é uma função, essa segunda parcela é outra função, e quando forem derivar, né, vou botar, sei lá, função A e função B, quando vocês derivarem, isso aqui vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Né, um caminho mais curto para resolver o item B. Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta da Michelle. Nessa F, para achar o X, a gente vai definir o período, né, que será a função. Deixa eu ver aqui. Bom, na verdade, eu não sei se é necessário, né, já que ele pede extremante, quando for derivar, né, no fim das contas, quando derivar a interna, ele não vai ter influência nenhuma. Então, na verdade, a expressão, né, que está dentro do seno é que você vai igualar aos ângulos que você sabe que o seno dá 0. Né? Então, é só ver quem vai ser o x, né, quando você faz a igualdade. Por exemplo, na verdade não é nem o seno, né, porque quando você deriva não vai dar cosseno. Só comentando rapidamente, né, a derivada daquela função lá vai dar cosseno de 2x menos π à quarta, vezes a derivada da interna, que dá 2. Quer dizer, esse 2 não influencia em nada. Aí quando a gente iguala a 0, né, esse aqui não é 0, consequentemente é o cosseno que tem que dar 0. Então, os valores do cosseno, a gente sabe que dão 0. É o cosseno de 90, né, ou seus múltiplos, e o cosseno de 270 ou seus múltiplos, né.
Ou seja, aqui é ímpar, aqui também é ímpar, né? Quer dizer, todas as multiplicidades que caem aqui em números ímpares, eles vão cair nesses dois ângulos, né? Deixa eu só desenhar aqui uma ideia. Eles vão cair aqui, né? Aqui é π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, então fica nessa brincadeira. Né? Então, o que que isso significa? Na verdade, a gente pode colocar esse k em função do gerador de números primos, né? Então, sei lá, todo número da forma 2k mais 1 vezes π sobre 2, né? Isso aqui é números primos, né? K a partir do 0, 1 e assim sucessivamente, né? Quer dizer, esse conjunto aqui que eu acabei de gerar são todos os pontos que param aqui, né? Num desses dois. Então, 2x menos π sobre 4 tem que ser igual a essa expressão aí, né? 2k mais 1 vezes π sobre 2. E aí, ver quem é o x aqui que satisfaz essa equação. Essa seria a ideia, né? É mais trigonometria do que, né, derivados. Quer dizer, tem também, mas o peso da questão não é em função da conta, né? A conta aqui é relativamente simples. Tá, João. Tá, ok. A João pergunta assim, né? Aqui são dois fatores e a gente igualou o segundo. Aí ele pergunta por que não o primeiro? Assim, não com essas palavras, mas foi isso que ele perguntou. A primeira razão é que o produto de dois números dando zero, né, significa que um deles precisa, assim, pelo menos um deles tem que ser zero. E segundo é que é elevado a qualquer coisa, né, ele tem um comportamento que a gente sabe e não dá zero, né, nunca. Então ele tende a zero aqui, né? A função é elevado, eu vou escrever assim, é uma função desse tipo, ele se aproxima aqui do zero, mas ele não chega a ser igual a zero. Então significa que essa primeira parcela aqui não pode ser zero. Consequentemente, a segunda é que vai ter que me gerar esse valor. Né? Então essa é a razão da gente não ter feito para o primeiro. Tá. Voltando aqui à pergunta da Michelle, ela pergunta assim, ela diz que foi o que ela fez, né? Aqui. Mas se você aplicar a soma de cossenos, não é diferente? De fato, assim, a priori sim. Mas a pergunta é, por que eu vou precisar aplicar a soma de cossenos nesse caso, né? Sei lá, dependendo da função, tudo bem, poderia ser que no momento que a gente derivasse, aparecesse aqui combinação de senos e cossenos. Mas nesse caso não, né? Apareceu uma função só, das circulares. Então, não sei, assim, o que ela quis dizer exatamente com essa pergunta, né? Se tem correlação com esse item ou se tem correlação com outra coisa. Na verdade, é aquela fórmula. Agora, a pergunta é qual? Subtração dos ângulos. Ah, tá. Sim. Bom, aqui não entra essa correlação, você pode usar, sem problema nenhum. Mas não é necessário porque, pelo menos ao meu ver, né, aqui é uma função, né, uma coisa que depende do x,
menos uma constante, né? Sei lá, talvez se aqui fosse duas funções completamente diferentes, talvez. Mesmo assim, eu ainda não vejo assim. Aí o porquê, né? O fato é que a gente identificou onde eu vou ter os máximos ou mínimos dessa função e eu peguei o ângulo, né? E já fui igualando a esse cara, né? Ao gerador desses termos. E aqui a gente tem como encontrar x sem nenhum problema, né? A não ser, né? Aí repito, né? Que ao fazer isso fique mais fácil. É outro caminho, né? Inclusive, né? Não digo que é um caminho errado. É outra opção. Você pode aplicar aqui a lei dos cossenos, né? Na verdade, você pode aplicar a lei dos senos, né? Na função inicial, que a gente tem essa expressão, e aqui eu posso aplicar sem problema nenhum, né? Que é o seno do primeiro, cosseno do segundo. Aqui eu já gero uma constante, né? Para o seno, o sinal que aparece aqui, né, entre os ângulos, ele é preservado, então aqui é menos. Então vai ficar seno do segundo vezes o cosseno, né, do primeiro fator. Se a gente for derivar essa função aqui, né, tem que, né, nos dar o mesmo resultado. Então vamos só conferir aqui, derivando essa função aqui, né. Aqui é uma constante, então a gente... Não, minto, aqui eu copiei errado, né? E não é 2π, não é 2x. Tá, então fica a derivada desse, né? Isso aqui é constante. Então vou escrever... Isso aqui dá a raiz de 2 sobre 2, deixa eu escrever logo. A derivada do seno é cosseno de 2x vezes 2, menos... isso aqui também dá raiz de 2 sobre 2. E a derivada do cosseno é menos seno de 2x vezes 2, que é a derivada da interna. Muito bem, aqui a gente pode cancelar e a gente tem que encontrar os zeros dessa expressão aqui, né? Cosseno de 2x mais seno de 2x. Bom, então é onde dá a mesma coisa, porém um é negativo em relação ao outro. Bom, então nós sabemos que isso aqui, um ângulo que isso aqui acontece, é esse ângulo aqui, né, que para um dá raiz de 2 sobre 2 e para o outro dá menos raiz de 2 sobre 2, né, tem que formar 45 graus aqui, né, sei lá, não sei onde eu posso definir, sei lá, esse ângulo aqui, ele tem que ser 90 mais 45, né, um ângulo de 185. Ou então esse ângulo aqui, que é o ângulo, se não me engano, é 315. Né? Em qualquer desses dois ângulos, vai dar idêntico seno e cosseno, porém com sinais contrários. Mas, esse ângulo são múltiplos de π sobre 4, né? Π sobre 4, no caso, é esse, né? Esse aqui é o 2π sobre... Não, não é 2π sobre... É 3π sobre 4. E esse aqui... É o 7π sobre 4, se eu não me engano. Bom, eu sei que a partir do momento que a gente joga aqui, né, vai ter que aparecer esses ângulos, né? Porque
π sobre 4. Quando eu multiplico por 2, né, cancela, fica esse ângulo aqui, quer dizer, são duas maneiras equivalentes, né, tem que dar os mesmos ângulos. Tá? Esse aqui eu não vou nem me aprofundar agora, né, acabei comentando mais do que eu queria dela, mas esse é o caminho. Tá? No caso, a Michelle que disse que fez por aqui, né? Você conseguiu chegar nesse... aqui ainda vou mexer, né, nessas equações aqui. Não sei se deu para notar aqui que, né, as expressões aparentemente vão gerar os mesmos valores, né, aparentemente. De fato tem que ser. Né, mas aqui a gente está só fazendo especulações por alto. Tá tranquilo aqui ou eu dificultei as coisas? Muito bem. Tá, então essa né, foi os comentários que eu fiz aqui sobre o item F. Então, aqui eu só especulei alguns valores, né? Eu teria que resolver isso aqui para ver se de fato gera os mesmos valores, né, referentes a esses dois ângulos aqui. Então, teoricamente, aparenta, né? Uma das razões eu peguei aqui um dos fragmentos, né, geradores desses dois pontos, é o fator π sobre 4, né, tem algumas multiplicidades que vão gerar pontos ou aqui, e se eu multiplicar por 2, que é o nosso ângulo aqui, ele vai dar, né, múltiplos de π sobre 2, quer dizer, parece que, no caso tem que concluir as contas, né, tem que fazer a conta tanto para esse caso aqui, e concluir essa equação aqui, e ver se bate. Mas, né, fazendo vista grossa, né, e comparando esses dados que a gente está comentando, aparenta que, né, parece que sem problemas, né, parece que vai dar certo, assim, vai dar igual. Tudo bem? Tranquilo, né? Ok. Tá, então vamos aqui para a questão 9, né? Eu acho que a gente vai terminar a aula de hoje nela, né? Ela é uma questão que vou mostrar para vocês como é que a gente enuncia, né, de acordo com o que ele descreve aquilo que é para acontecer, né, e depois a gente vai ter o trabalho ainda de derivar. A questão 8, né, ela é relativamente simples, né, você deriva igual a zero e vê se o x, né, que depois que você faz isso, cai dentro desse intervalo. Né, como ele é um intervalo aberto e, sei lá, ele limita graficamente as minhas imagens, então um extremo dentro desse intervalo, ele já vai ser absoluto. Né? O problema seria se fosse procurar extremo absoluto em todos os reais. Aí era mais difícil, né? Porque não era no intervalo, era para todos os reais. Mas aqui não, como ele delimita um intervalo, então, né, a preocupação que você tem que ter é essa. Se a derivada, né, quando você deriva igual a zero, se o x encontrado cai dentro desse intervalo. Se cair, ele já vai ser um extremo absoluto. Segunda coisa, essa é a primeira coisa. Aí, segundo, se isso não acontecer, né? Aí, qual é o plano? É verificar se dentro desse intervalo a nossa função ela é crescente ou decrescente.
né? Aí, se for decrescente, o máximo vai estar no 1. Se essa função for crescente, o máximo vai estar no 5. Né? E acabou-se. Aí não tem mais o que fazer fora isso. Né? E só um comentário final, se der igual o f do 1 e o f do 5, já é garantido que tem um extremo aqui dentro, mas aí só se quiser utilizar o teorema. Tá? A nível de estudo é interessante fazer esses testes, né? Ficar brincando, digamos assim. Mas, enfim, aí eu não sei como é que está o tempo, né? Se vocês já resolveram diversos itens e está com tempo de sobra, aí faz. Ok, então vamos à ideia da questão 9. Essa daqui também não vou, pelo menos, me preocupar por hora, visto que o interesse na 9 é maior do que nela. Bom, então vamos aqui à ideia da 9. A 9, o contexto da 9 é o seguinte, a gente tem, vou desenhar aqui uma semicircunferência, né, mais ou menos, sei lá. O áudio está saindo? É. Deixa eu ver aqui. Vou dar F5 aqui, aí eu vou sair e voltar, tá? Da sala para voltar ao normal. Então, até já. Agora tudo ok, né? Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo, né? Tá saindo, né? Ok. Ok, então, voltando aqui para a questão da semicircunferência, a gente tem aqui uma semicircunferência, né? E a gente vai inscrever um triângulo aqui dentro, né? Então, para inscrever, a gente define qualquer ponto aqui dentro, né, dessa semicircunferência e a gente faz, liga os pontos, né? No caso, sei lá, vamos supor que eu escolho esse ponto aqui, aí eu vou ligar esse ponto até ele, né? Vou chamar ele
pontuar, né, só para a nível de registro e deixa eu só botar a linha mais fina, né? Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Ok, então as medidas, né, desse triângulo, uma delas é 2Rs, porque ele assume que o raio dessa semicircunferência é R, e vou chamar A e B as outras medidas. Ok, então tem uma característica importante aqui, né, que não é dado, mas adianta muita coisa, né, resolve, sei lá, muita informação é garantida quando você admite isso, né, que qualquer triângulo escrito numa semicircunferência, ele vai ser retângulo. Então, como é que a gente verifica isso? Bom, essa verificação a gente pode fazer colocando isso aqui num sistema de coordenadas, ou se utilizando até de, sei lá, conhecimento que a gente tem em VGA, por exemplo, é satisfatório para verificar isso. Não sei se vocês enxergam isso, né? Que isso é possível. De toda forma, não é o nosso interesse saber disso, mas é importante, é uma informação importante, né, porque é utilizando ela que a gente sei lá, facilita a nossa vida. Não, eu vejo VGA mesmo, porque, bom, eu vou falar de forma informal, né, essa informação, eu vou já admitir isso, né, qualquer triângulo escrito numa semicircunferência tem que formar 90 graus. Como é que a gente verifica isso? Então, a gente sabe o seguinte, né, isso que eu vou colocar é um princípio que se vê em VGA, eu estou falando assim porque, né, ninguém que está aqui em cálculo é obrigado a conhecer as informações de VGA, mas conhecendo é importante, né? Assim, quer dizer, facilita. E a ideia é o seguinte, eu tenho dois vetores ortogonais entre si, significa que o produto escalar dá zero, né? Então, com essa informação, a gente consegue provar isso aqui pelo seguinte fato. Aqui, se eu formar dois vetores, se eu peguei esse ponto A, né, então, a priori, ele acaba se tornando um ponto conhecido, né, a partir do momento que eu, né, defino ele, e aqui eu formo dois vetores, né. Aí a mesma ideia, se eu faço o produto escalar e dá zero, é porque, de fato, esse ângulo é de 90 graus. Tá? Essa seria a ideia para justificar, né, o porquê que desse ângulo tem que ser 90 graus. E é justificável, né? Posso deixar essa informação para o início da próxima aula, né? Já que, em função do tempo, a gente vai gastar um tempinho para resolver isso. Tá? Então, isso aqui fica como uma dívida, né? No início da próxima aula, me lembrem que eu vou mostrar isso, né? Dado uma semicircunferência, se eu tomar um ponto aqui na semicircunferência e formar um triângulo, esse triângulo vai ser retângulo, né? E essa informação que vai me garantir isso, né? Enfim. Ok, então assumindo esse valor, facilita demais as coisas, porque primeiro, como é que eu defino a área do triângulo aqui, né? A área do triângulo eu posso definir, considero como aqui é 90 graus, e nós sabemos que a altura ela é gerada formando 90 graus, então significa que esse triângulo aqui eu tenho
um dos catetos pode ser a nossa altura. E a gente sabe que a área do triângulo, né, no caso a área do triângulo aqui vai depender do A e do B, e ele ficaria simplesmente base vezes a altura sobre 2. Né? Então, conseguir modelar uma expressão, né, baseado no que é dado, né, que me gera a área dos triângulos. Né? No caso, o A é a área do triângulo. E, no caso, é a área do triângulo de bases de catetos, né? A e B, né? Esse 2R vai ser sempre a hipotenusa e ela vai ser fixa, né? Sim, A é um ponto, né? Então, como aqui eu estou chamando área, eu vou mudar. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto P. Fica melhor. E esse ponto P pertence à semicircunferência. Tá, então, modelei aqui a nossa função que calcula a área. Qual é o problema dessa função? O problema é que ela depende de dois valores. E o contexto onde função depende de dois valores é o que se vê no cálculo 2. Ou seja, essa função aqui, a gente vai precisar de mais alguma informação para mudar essa característica dessa função. De tal maneira que a gente só... As nossas funções têm que ser de uma única variável. E para a gente fazer isso, o que a gente sabe aqui, né? O R é constante, para cada ponto eu vou ter catetos distintos, né? Por isso que aqui são variáveis. Cada ponto aqui eu tenho medidas diferentes, né? Para os catetos respectivos. Mas, como os triângulos são retângulos, uma coisa que a gente sabe é o seguinte, é que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né, no triângulo. Em todos eles, né? Todo ponto que eu pego aqui, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E, nesse contexto, o teorema de Pitágoras vai ficar, a nossa hipotenusa é 2R, né? Então vai ficar 2R ao quadrado, vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Bom, então, tenho duas informações, né, em cima desse contexto, né, que é dado na questão 9. Tá, então aqui a gente vai isolar uma das variáveis e vai substituir aqui. A partir do momento que a gente fizer isso, a nossa função ela vai ter uma única variável. É aí que a gente vai conseguir derivar, igualar a zero, né, já que ela é uma função que gera áreas. Aí eu vou conseguir aplicar esses conceitos. Deixa eu só ver aqui se ele volta, né? Aqui pelo menos voltou, né? Ok. Muito bem. Então, isolando aqui uma das variáveis, né? Vamos pegar uma equivalência disso aqui, né? Vamos, sei lá, isolar o B, né? No caso vai dar 4R2 menos A2. Aqui não aparece nem B ao quadrado, nem A ao quadrado. Então, a nossa equivalência, né, vai ter que ser uma raiz. Então, o B que a gente vai pegar vai ser a raiz de 4R2 menos A2. Então, a nossa expressão vai ficar da seguinte maneira, né? Nossa área, ela não vai depender mais do B. Aguardar aqui alguns segundos para ver se voltou, né? Ao fazer a substituição, a gente vai ficar com a expressão dependendo só do A. Então, vai ficar 1/2 de A vezes essa raiz. Ok. Então, na verdade, o trabalho que a gente vai fazer é esse, né? Essa expressão depende só de um dos catetos, ele é um gerador de áreas, então eu vou procurar a área máxima. Se a gente vai procurar a área máxima, o que a gente vai ter que fazer? Nesse caso aqui, a gente vai ter que derivar
é igual a zero. Aí eu vou procurar os catetos que satisfazem essa igualdade. Antes de eu continuar, eu queria só saber de vocês se todo mundo entendeu como eu gerei as equações, né, como eu gerei a minha função, e se todo mundo visualiza os próximos passos. Né? Então, tá tranquilo para todo mundo ou tem alguém que ainda não enxerga isso? E agora? Tudo ok? Eu tinha dito o seguinte, fora essa questão estética, né, que incomoda João, alguém tem mais algum problema aqui na modelagem? Não, né? Ok. Então, vamos à obra, né? Vamos derivar e igualar a zero. Então, derivando isso aqui, aqui a gente vai ter que aplicar a regra do produto e da cadeia. Por quê? Porque a gente considera essa primeira parcela aqui uma função e essa daqui uma segunda função. Essa segunda função, ela é uma raiz e ela tem, né, termos polinomiais aqui dentro. Então, essa aqui é uma composta, né? E é uma composta que a função mais externa, digamos assim, é uma inversa. Então, isso faz parte, né? Nas aplicações de derivada, normalmente as funções que aparecem não são tão simples. Né? Então, vamos derivar, né? Então, aqui vai ficar assim, derivo a primeira e repito a segunda. Mais, aí agora eu repito a primeira função, né? Que eu estou considerando como sendo essa função linear, e a gente vai derivar a segunda. Derivando a primeira, fica só um meio. Isso aqui dá zero. Né? Então vai ficar a nossa raiz aqui. Aqui a gente vai copiar a primeira função e vai derivar a segunda. Aí, pergunto, vocês lembram quem é a derivada de uma raiz? No caso, tem que aplicar a regra da inversa. Então, vamos ver. Se a minha função é uma raiz, no caso, quem é a inversa, né, dessa função aqui? Qual é a função que é a inversa de uma raiz? No caso aí é essa que o João escreveu, ele só escreveu de outra maneira. X elevado ao meio ainda é uma raiz.
E o Lucas falou da exponencial. Na verdade, o inverso da exponencial é o log, né? Então, aqui é a raiz. Então, não é o log. Quer dizer, no caso aqui, a exponencial ela não entra, né? É um termo polinomial, né? Mas não é exponencial. Então, na verdade, o inverso é isso, né? X igual a y ao quadrado. Aí a gente vai derivar a nossa função, né? O que ele manda fazer, né? É 1 sobre a derivada da inversa. No caso, é 1 sobre a derivada do x. Então, no caso, quem é a derivada desse x, né? É o y ao quadrado. Eu vou derivar aqui o y ao quadrado. Então, no caso, esse y, desculpe, ele é uma função de x, né? E aqui a gente, quando deriva essa função aqui, a gente deriva em função do próprio y mesmo, né? Então vai ficar 2y. Mas, no caso, como essa função depende do x, essa função aqui, essa expressão não pode depender do y. Bom, o que a gente sabe? Que y é a raiz do x. Então a gente faz a troca aqui. Então, se a nossa função y é a raiz de x, sua derivada é 1 sobre 2 vezes ela mesma. Né? Vamos só escrever aqui, quer dizer, deixa eu só marcar aqui o que foi que a gente fez. Está aqui a nossa função, né? No caso, a função ainda tem expressão aqui dentro. Aí, o que deu aqui na derivada, né? Deu isso aqui. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Isso aqui é uma raiz, né? É uma estrutura dessa, vai virar uma estrutura dessa. Então, vamos escrever isso. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes a nossa raiz aí vezes, né, essa derivada é a derivada só da raiz. Agora eu vou derivar a função interna em relação a A. E derivando essa função em relação a A, isso aqui vai dar menos 2A, né, que é só esse termo polinomial. R é constante, né? R é o raio da semicircunferência, então a derivada disso aqui dá zero. O A ela é variável. Para cada ponto eu tenho um cateto A diferente. Aqui não, aqui é fixo. Tá, então tá aqui a nossa derivada. O numerador é a derivada da função de dentro. Deixa eu detalhar melhor. No caso, eu fiz isso aqui, né? 2R2, 2R não, é 4R2 menos A ao quadrado, derivada disso aqui. Então, a parte amarela. Mais alguém teve dúvida nessa parte amarela? Tá. A ideia da parte amarela é o seguinte, a regra, ela diz isso. Eu vou derivar uma inversa que depende de x. Então, derive a direta que depende de y.
Na verdade, fica 1, né, igual a 1 sobre a derivada da direta que depende de y. Então, a gente primeiro tem que identificar as funções. Que é a inversa que depende de x, raiz de x. Eu estou chamando de inversa baseado nas elementares que nós definimos. Nós definimos as funções elementares como sendo o monômio, a exponencial e as circulares senos e cossenos. A raiz, ela é uma inversa, ela é a inversa de um monômio. Então, aqui primeiro eu identifiquei a inversa e identifiquei a função direta. Essa função x igual a y ao quadrado é o nosso f de y. Tá? Isso aqui é o nosso f de y. Tá, então aqui é a nossa regra, sendo que está escrito diferente. Y é o f a menos 1 de x, né? Isso aqui é o f a menos 1 de x. Se o f do y é x, é porque o f a menos 1 de x é y, né? Se o f leva o y em x, a inversa leva de volta o x em y. Ok, então derivar essa função é derivar y. Os dois são idênticos. Esse aqui é idêntico a y. Então, derivar y nada mais é do que 1 sobre a derivada, essa derivada, que é a derivada dessa, que é x. Ó. Então, a derivada de x. Eu só mudei assim um jeitão, né? Escrevi com menos informação. E nesse caso parece que o menos virou mais, né? Aí pronto, aí derivei essa em relação a y, é a derivada dessa, e depois eu troquei o y pela raiz de x. Aí aqui foi direto, né? Essa derivada aqui, aplicando essa regrinha que eu acabei de criar, que não tem lá, e a gente poderia muito bem adicionar. Então, a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a própria raiz. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Ficou 1 sobre 2 vezes a própria raiz. Vezes a derivada da interna, né? Porque isso aqui é uma composta. Então, está aqui indicado a derivada da interna, que é a composta. Isso aqui é exatamente isso, o que o João Guilherme falou, essa derivada dessa daqui. Ok. Porque a gente deriva essa daqui, né? Tem uma das regras. Deixa eu mostrar aqui. Algumas propriedades. Não, acho que aqui não vai ter. Não, não vai ter. Mas, sei lá, uma ideia para que, né, você visualize isso é aplicar a regra do produto. Então, aqui você considera que são duas funções, vai ficar 1 meio vezes A, né, aqui também o meio vezes A, aqui a gente deriva a primeira, aqui a gente deriva a segunda, né? É assim que diz a regra. Aqui vai zerar. E aqui vai dar a derivada do A. Então, isso aqui vai dar 1 meio, né? Aqui não mudou nada. A derivada do A é 1. Então, essa derivada aqui dá só 1 meio. Deu para visualizar? Ok. Bom, então... aqui no meu relógio parece que nosso tempo acabou. Aí, o que eu vou propor, então? Eu vou só escrever o próximo passo, né, que é a derivada dessa expressão, né, em função de A, que no caso a nossa variável aqui nessas funções é o A. Então, no caso aqui vai ficar assim.
né, se a gente, no caso, o próximo passo, né, que vai ficar assim. Aqui vai ficar 1/2 vezes A também, né? Essa derivada, repito, aqui vai zerar, porque aqui não tem A. Então, isso aqui é uma constante, né? Derivando isso aqui, vai dar menos 2A, né? Essa derivada aqui, sobre 2 vezes essa raiz. Isso aqui igual a zero. Ok, aí o que vocês vão fazer? Né? Tarefa para sexta. Vocês vão procurar o valor de A que torna essa equação igual a zero. Então, vocês vão desenvolver isso, né? Pegar essa parcela, mudar de lado, sei lá, vai começar a mexer aqui nessas expressões. E vai encontrar esse A. Aí, vocês têm 2 caminhos para resolver o próximo passo, né? O A encontrado, você não sabe se ele minimiza ou se ele maximiza a área, porque até então, o A que vocês encontrarem, vocês só vão saber que ele é extremante, né? Se você encontrar, sei lá, 2 valores, 3 valores, não sei quantos valores vocês vão encontrar. Aí você tem outro caminho, aí você tem o segundo caminho. Quer dizer, você tem 2 caminhos, na verdade. Um caminho é olhar a vizinhança do A. É o primeiro caminho. Olhar a vizinhança do A. Por quê? Porque aí, se o A encontrado for de máximo, nele a derivada tem que dar zero, né? De fato, você vai encontrar o A que isso acontece. Um pouco antes do A, a derivada tem que dar positiva, e um pouco depois a derivada tem que dar negativa. Isso caracteriza o ponto de máximo. Se você verifica isso e isso acontece, então você tem que o A encontrado maximiza a área do triângulo. O segundo caminho, esse é o primeiro. O segundo caminho é você derivar a segunda vez e aplicar o A encontrado, né? E ver, para ele ser máximo, essa segunda derivada tem que ser negativa, né? Que a derivada segunda negativa caracteriza a concavidade para baixo. São 2 caminhos equivalentes, mas por que eu estou falando desses 2 caminhos? Porque a segunda derivada é em cima dessa função aqui. Então, essa segunda derivada derivar essa função aqui, né, mais uma vez. E repito, né, aqui é derivável. Eu só não sei quanto trabalho vocês vão ter, né? Talvez essa avaliação da vizinhança, nesse caso aqui, dê menos trabalho. É uma dica, vocês seguem o caminho que vocês acham melhor. Tá? Então, esse é o exercício que vai ficar para o encontro da sexta. E na sexta, a gente resolve o item do gráfico e eu fico aberto para as dúvidas. Tá? Aqui, sei lá, vou pegar um mediano para não tomar muito tempo e dar tempo de tirar a dúvida de vocês. Terminando a aula da sexta, eu já abro atividade para vocês, tá? Aí já deixo aberto no restinho da sexta e no fim de semana até segunda do meu dia. Acho que a gente já tinha conversado mais ou menos sobre isso e eu já tinha dado essa estimativa. Tranquilo? Todo mundo entendeu, né, tudo que eu falei? Todo mundo entendeu o dever de casa para a sexta, né? Que vocês vão resolver isso.
E na sexta-feira a gente discute um desse, um item da questão 11 e outros exercícios caso vocês tenham algum problema. Tranquilo assim? Ok. Então, por hoje, quem se sente satisfeito com tudo que viu e ouviu e não tem dúvida para tirar agora, vocês estão liberados, né? Eu vou ficar por hora aberto a quem tem dúvidas. Então, valeu aí, João Pedro. Até sexta, tá? Quem tem dúvida pode se manifestar. Boa noite, Michele. Até sexta. Ok. Então, pode falar, João. Não, era só para perguntar, nessa 4 aí, na 1 o senhor tinha falado que era melhor usar a definição 2, mas pelo que eu estava vendo, a 4 ela diz para usar a definição 2, não? E é como se na 1 a gente tivesse usado a primeira definição. É isso? Não, na verdade aqui ela pede para usar a função derivada. Então, aí, função derivada é onde está a definição 2. É isso aí, mas na verdade é isso aqui. Ó. Porque na verdade o que ele pede não é para usar a definição de função derivada, não. Não é isso que ele está pedindo, não. É usar a função derivada das elementares. Ou seja, você vai usar essas informações aqui que já foram provadas. Então, é esse processo de derivação que a gente está fazendo. Né? Não é mais para usar limite, não. Sim, entendi. Tranquilo? Realmente, talvez lá no enunciado deu esse mal entendido, mas, sei lá, se eu botasse né, isso aqui como uma tabela e colocasse lá no enunciado, acho que ficaria mais claro. Mas, enfim, essa é a ideia da 4, tá? Não é você ter o mesmo trabalho que teve na 1. Sim, entendi. Ok. Há mais alguma dúvida? Alguém quer? Sim. Só uma pergunta, o senhor mudou o microfone, foi? Eu, na verdade,